Muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. A nossa vibração especial para quem está chegando hoje pela primeira vez. Nossa vibração especial para quem está retornando. Nós vamos, nesse momento, quem se sentir bem fechando os olhos, eu peço que fechem, cerrem lentamente os olhos, porque dessa forma nós temos um pouco mais de tranquilidade, facilidade para podermos sentir a presença do nosso anjo guardião ao nosso lado, o nosso mentor espiritual, esse irmão que nos ama tanto e que nos acompanha durante toda a nossa encarnação, a nossa existência aqui no planeta, que nos protege, esse irmão que nos ampara, nos inspira. Abraçamos também a toda a espiritualidade aqui presente, que preparou este ambiente para nos receber esta noite, saturando este ambiente com energias benéficas, magnetismos positivos, e nós já podemos receber esses fluidos desde o momento em que entramos aqui no Centro Espírita. Recebemos aquele passe de limpeza, de harmonização, essa assistência espiritual, essa recepção de fluidos prossegue aqui nesse salão durante a nossa breve preleção e vai ser concluído no salão aqui ao lado, na sala de passes, que nós chamamos, onde a espiritualidade, juntamente com os médiuns, se preparam para, após a nossa preleção, receber-nos para o nosso passe espiritual. Então é de suma importância que nós fiquemos focados no que viemos buscar aqui esta noite. E quando adentrarmos a sala de passes, que nós o façamos com o coração aberto, receptivo, com o pensamento em Jesus. Então, por tudo isso, nós vamos agradecendo a toda essa espiritualidade, a todos aqui presentes, elevando os nossos sentimentos até o nosso irmão Ismael, que é o mentor do nosso Brasil, que nos eleva até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual. E a nossa mãe nos eleva até o Mestre Jesus. Querido Mestre, estamos reunidos nessa noite em seu nome, para mais uma noite de trabalho, de assistência espiritual, de estudo. E em agradecimento a esta oportunidade, elevamos a Deus nosso Pai a oração que nos foi ensinada no Sermão do Monte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem, gente. Todos bem? Tudo bem? Tudo na paz? Ótimo. Eu tenho ouvido bastante, vocês também devem ter ouvido bastante esses comentários, desculpe eu pigarro, de que nós estamos muito nervosos ultimamente, acelerados. Eu ouço muito as pessoas dizerem: nossa, atualmente nós estamos tão acelerados, né? Ansiosos. Atualmente nós estamos mais violentos, o mundo está mais violento, as pessoas estão estressadas, etc.
É verdade. Mas não é menos verdade que, desde que nós humanos estamos aqui neste planeta, há poucos milênios, né? A humanidade está aqui no planeta, nós sempre tivemos mais reações do que ações. Nós sempre fomos mais reativos do que ativos. O que significa isso? Nós sempre estamos na retaguarda, na defesa, prestando atenção no que vem externamente do outro, e de acordo com a ação do outro nós reagimos. E geralmente por instinto. Isso desde que nós estamos aqui, seres humanos do planeta. Então, portanto, não há nenhuma novidade, não é? Quando nós falamos, nossa, hoje nós estamos tão violentos, né? Nós estamos tão ansiosos, tão intolerantes, tão impacientes. Não, nós sempre fomos assim, porque faz parte do nosso nível evolutivo, do nosso atual nível de consciência. Não há nada errado conosco. Nós estamos evoluindo, já estivemos nas cavernas, hoje já estamos numa posição melhor, socialmente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando, claro, né? Porque tudo evolui, tudo progride, são as leis de Deus, e nós também progredimos, o planeta progrediu e continuará progredindo bastante, aí de nós também. Mas ainda somos mais instintivos do que usamos a razão. Nós pisou no calo, já reage, a gente nem pensa. Nós somos assim, reativos. Então não há nada errado, esse é o atual nível, repito, da humanidade do planeta Terra, esse é o nosso atual nível de consciência. Muito bem. Mas, sempre tem um mas, não deveria ser tão assim como é hoje. Porque o mentor do planeta Terra, há 2000 anos, resolveu encarnar aqui para pessoalmente trazer uma mensagem, dando exemplos. Ele não deixou nada escrito, ele agiu e deu exemplos há 2000 anos, para que a partir de então nós começássemos a mudar essa forma de agir, mudar os nossos comportamentos. Como? Modificando os nossos sentimentos, procurando usar mais a razão do que o instinto. O instinto é uma coisa que nós vamos ter para a vida toda, mas precisamos educar esses instintos, precisamos educar esses sentimentos, devemos fazer isso, porque assim nós conseguimos mudar o comportamento. Então Jesus veio pessoalmente trazer esses ensinamentos. Por isso que nós dizemos que a mensagem de Jesus, que é o Evangelho de Jesus, é o nosso guia, é o roteiro, é um guia para as nossas vidas, para o nosso crescimento moral, nossa evolução moral, para que nós nos tornemos mais humanos, mais maduros, mais afáveis, mais gentis, mais generosos, mais tolerantes, mais pacientes. Aos poucos, né, a gente vai se tornando, que a natureza não dá saltos. Muito bem. 2000 anos se passaram. E olha sobre o que nós estamos conversando hoje. Não é? Acontece que as interpretações que são feitas da mensagem de Jesus, quando são feitas, nós temos uma grande dificuldade para assimilar a mensagem do Cristo, para compreender a mensagem do Cristo. Por exemplo, amar o próximo como eu mesmo, né? Eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Amar os vossos inimigos. São coisas incompreensíveis ainda em 2023 para a maioria de nós, porque nós não compreendemos ainda a mensagem do Cristo. Por que ela é complexa? Não, ela é tão pura, ela é tão elevada, que nós ainda não atingimos um patamar
para poder compreender e assimilar a mensagem. Então eu digo para vocês, deveria existir uma escola de aprendizes do Evangelho. Não é uma boa ideia? O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Porque tendo uma escola para nós aprendermos o Evangelho, imagine isso. No primeiro ano, uma escola assim de uns 4 anos, como toda escola, né? Só que tem 4 anos. Mas só que essa não é acadêmica, é uma escola para a vida, é uma escola para evolução moral, para desenvolvimento moral, para reforma íntima, reformulação íntima. Então ela teria 4 anos, olha que boa ideia, ela teria 4 anos. No primeiro ciclo nós teríamos aprendizes mesmo, aprendizes. No segundo ciclo continuaríamos como aprendizes, mas já servindo a Jesus. Então seríamos também servidores de Cristo. Olha que interessante. Aprendiz, mas já servidor. Gente, os apóstolos fizeram isso. Os discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos, eles foram discípulos, aprenderam, continuaram a aprender, mas já eram servidores, eles trabalhavam. Então essa escola seria assim. Aí, quando terminasse esse ciclo dos 3 anos, nós já com bastante informação, claro que longe, mas muito longe de sermos espíritos puros ainda, claro, mas já com uma grande bagagem, uma grande noção, com ferramentas para que nós pudéssemos praticar isso tudo e assimilar a mensagem do Cristo e aí aplicar isso nas nossas vidas. E aí então nós entraríamos numa fraternidade que é a fraternidade dos discípulos de Jesus, e aí como servidores, fazendo parte de uma fraternidade, nós estaríamos como os apóstolos de Jesus. Jesus desencarnou e eles seguiram em frente, né? Jesus preparou-os para isso e eles, né? Vocês conhecem bem a história, né, gente? Não é nenhuma novidade o que eu estou contando aqui. E aí então termina a escola, mas a vida continua. A escola foi só o início. Quando termina a escola, a gente se torna um participante da fraternidade, aí sim, o trabalho começa para valer. E a gente continua fazendo a reforma íntima, melhorando. Nós vamos ficando até mais saudáveis, porque o que faz com que nós não sejamos saudáveis é a nossa mente, e nós somos o que pensamos. Então, quando a gente muda a vibração, quando a gente muda o sentimento e, consequentemente, o comportamento, o corpo acompanha. Porque quem manda nesse corpo aqui, que é descartável, somos nós, espíritos. Então, depende de nós, única e exclusivamente. Já imaginaram uma escola dessas? Que maravilha! Vou dar uma boa notícia para vocês. Ela existe. Chama-se Escola de Aprendizes do Evangelho. Todos os centros espíritas têm essa escola. E não é curso não, tá? É escola dentro. Escola de Aprendizes do Evangelho. Aliás, nós vamos começar um online agora em janeiro. Mas isso é um assunto que fica para depois, né? Vocês vão ver os cartazes aí, tudo. Gente, é uma maravilha. Porque só, pelo menos no meu caso, né? Só depois que eu fiz a Escola de Aprendizes do Evangelho é que eu compreendi finalmente, um pouco, claro, para poder fazer uma reformazinha aqui, né? A mensagem do Cristo. Eu vou dar só um exemplo de uma passagenzinha do Cristo que vocês conhecem. Falo passagenzinha, mas é uma grande passagem de Jesus. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos ensina, nos dá prova de como reagir diante de uma ameaça, de uma provocação, reflexão sensata, serena, e ao mesmo tempo ele dá uma lição de fraternidade fantástica. Aconteceu o seguinte, é breve. Um grupo de pessoas do povo, daquela época lá, em Israel, levaram numa praça onde Jesus estava com os seus
discípulos, seus apóstolos, levaram uma mulher, e todos eles com pedras na mão, uma turba, com pedra na mão, apresentaram a ele a mulher e disseram para Jesus: mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei mosaica, a lei de Moisés, a Torá, reza que toda mulher pega em adultério deve ser lapidada em praça pública, apedrejada, né? Deve ser morta, apedrejada em praça pública. Essa é a lei. O que diz o Senhor a respeito? Ele estava abaixado, escrevendo na areia nesse momento. E eles continuaram provocando. Ele está escrevendo na areia, de repente ele levanta-se calmamente, olha para aquela multidão, para aquelas pedras na mão, e ele diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E abaixou-se novamente e continuou escrevendo na areia. E a mulher ao lado. Fofoca espiritual agora. Dizem que Jesus, quando escrevia na areia, fofoca, tá? Não estou confirmando nada. Jesus estava escrevendo na areia, então ele escrevia assim: adúltero, né? Desonesto, né? Corrupto, na areia, assim, só escrevendo assim. E as pessoas foram soltando isso é brincadeira, né? É fofoca espiritual. Aí, continuando a passagem, as pessoas foram soltando as pedras, os mais velhos primeiro, soltando as pedras e tal, todo mundo indo embora. Quando ele olha, ele levanta-se novamente e olha, não tem mais ninguém. Ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Fala: Senhor, foram todos embora. E não te acusam mais? Não me acusam mais, foram todos embora. Então eu também não a condeno. Ide e não peques mais. E aí termina essa passagem. Tem muita informação nessa passagem, muita lição nessa passagem. Poderíamos ficar aqui algumas horas só para falar dessa passagem de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção principalmente para a capacidade de raciocínio, de reflexão, de calma, porque ele não foi herege, porque ele poderia falar: não, vocês não podem fazer isso, porque eu prego a lei do amor, como é que eu vou provar o apedrejamento? Aí ele seria preso por estar desrespeitando a lei, como herege. Se ao contrário ele fala: não, está certo, a lei de Moisés tem que apedrejar mesmo, né? Apedreja aí. Aí também o pessoal ia falar: está vendo? O senhor prega amor, pega fraternidade e está autorizando. Olha, ele estava no beco sem saída, né? Entre a cruz e a espada. Olha que capacidade, que inteligência, que tranquilidade para resolver a questão. Por quê? Ele simplesmente deu tempo, refletiu. Deve ter contado até 10, até 20, que estava lá abaixado escrevendo, o pessoal provocando. Percebe onde eu quero chegar? Eles poderiam dizer assim: ah, mas era Jesus, né? Jesus sabe como é que é, Jesus pode. Não, gente, nós também podemos. Jesus disse, aliás, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Está no Evangelho dele. Jesus disse: sois deuses, vocês poderão fazer o que eu faço. Poderão, se quiserem, né? Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então, gente, só para fechar agora mesmo, se nós formos aqui analisar o Evangelho de Jesus, no sentido de assimilar mesmo a mensagem dele, e não toda, hein? Pelo menos uma parte que nos permita fazer uma reforma íntima, nós ficaríamos aqui 4 anos fazendo comentários e não terminaríamos. Por isso que a escola tem 4 anos. Então, gente, precisamos fazer uma escola de aprendizes do Evangelho para que nós possamos nos evangelizar, para que nós possamos assimilar de fato e depois vivenciar a mensagem do Cristo. Porque só falar acredite em Jesus e acredite em Jesus é pouco, né?
É pouco. É pouco. Se não assimilar e não vivenciar, não fizemos nada. Tiago foi claro nisso, né? Fé sem obra, de nada vale. Tem até a música do Legião Urbana, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que é uma passagem de Paulo, né? Eu nada seria. Muito bem, fica para reflexão. E nesse momento nós vamos então fechar os olhos novamente para fazer as nossas vibrações da noite. Vibrações são doações de amor que fazemos de coração, por meio do nosso pensamento. Nosso pensamento não tem limite, nosso pensamento vai aonde nós queremos. Então nós vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelo povo brasileiro, vamos vibrar por aqueles países que estão em guerra, por aqueles que sofrem nessas guerras. Vibremos pelo nosso estado de São Paulo, pela nossa cidade, por este bairro onde nos encontramos, por esta casa bendita. Vibremos pelos nossos ambientes de trabalho, vibremos pelos nossos lares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, principalmente aqueles que nos são às vezes mais difíceis. E vibremos por nós mesmos, para que possamos cada vez mais procurar assimilar a mensagem do Mestre Jesus, para que possamos nos tornar cada vez mais pessoas sadias mentalmente, espiritualmente, equilibradas fisicamente. Vivenciando o Evangelho de Jesus, nós conseguiremos tudo isso. Então nós vamos nesse momento nos preparar para receber o nosso passe lá na Câmara, para que possamos sair daqui essa noite, se Deus quiser, muito melhores do que quando aqui chegamos. Gente, muito boa noite, muito obrigado e até a próxima. Graças a Deus.